pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tati do canal Súria, Despertando a Consciência. E assim vamos acessando dimensões superiores de consciência aqui e agora. Eu trabalho com terapias alternativas e grupos gratuitos de suporte no processo do despertar da consciência e ascensão através do WhatsApp. Meu WhatsApp é 19 98762 9913. É só chamar lá, participar do grupo com a gente. Então, pessoal, o nosso vídeo é totalmente caseiro, tudo muito simples, cheio de barulhinho, as crianças brincando, vizinho, tá? Então, por isso que vai ter vários barulhinhos em volta. Não tem estúdio. É muito questionado, sempre tem muitas perguntas sobre a roda de Sansara, o processo de desencarne, né? Reencarnação, o que é, como funciona, o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Então o vídeo de hoje vai ser sobre esse tema, a roda de Sansara, evolução, involução e revolução da consciência. É um tema importantíssimo. Eu espero que vocês consigam acompanhar, porque é bem extenso, mas vale a pena. Vai tirar todas as suas dúvidas. Então, não se esqueçam sempre de estar dando seu like nos nossos vídeos para incentivar, para cada vez mais aparecer e mais pessoas possam assistir, né? Compartilhem com os amigos se vocês gostarem e também se inscrevam, tá joia? Gratidão! Então, pessoal, vamos começar com o tema desde o princípio, desde o básico dos básicos, para que seja muito bem compreendido por todos, tá joia? Vou seguir aqui porque o conteúdo é bem extenso, não tem como, para eu não perder nada. Então, vamos começar explicando a evolução, a involução e a revolução da consciência. Este tema se trata do estudo de leis mecânicas que regem o ser humano e a natureza. Se trata da metafísica. A evolução e a involução regem toda a mecânica da natureza. É simbolizada no budismo pela roda de Sansara. Então, o que significa isso? A evolução e a involução. O que é a roda de Sansara? É o ciclo constante de nascimentos e mortes de todos os reinos, tanto mineral, vegetal, animal e humano. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, né? Perdemos o corpo físico. Todos os reinos aqui desse planeta funcionam assim. Evolução é o crescimento, desenvolvimento e o avanço. A involução é o enfraquecimento, é o regresso, o retorno. Então, tudo começa lá na sementinha, vai expandindo, vira aquela flor maravilhosa, vai murchando, secando, até que morre totalmente, né? Em tudo é assim. Na transmigração das almas, que é o ingresso à roda de Sansara, as chispas divinas se desprendem do absoluto para adquirir consciência de si. O que são essas chispas divinas? Nosso real ser, nossa mônada, aquilo que nós realmente somos. Nós somos todos fractais dessa fonte criadora. Então, há essa transmigração de almas que vem entrar nesse ciclo evolutivo e involutivo para tomar o conhecimento de nós mesmos. Simples assim, esse é o objetivo da nossa encarnação aqui. Nós viemos inocentes e inconscientes e nascemos primeiro no reino mineral. Passamos pelo reino vegetal, onde adquirimos o sentido da percepção. É a primeira dimensão. Depois, passamos pelo reino animal, quando adquirimos a percepção mais a sensação. Então, nós nos tornamos assim instintivos, vivemos na segunda dimensão.
é quando fala que nós adquirimos aquele órgão cundatinguador. Todos os animais têm aquela cauda. Então, são totalmente instintivos. Muitas pessoas podem falar que os animais amam, que os animais adoram, mas não é, tá? Vamos ser direto e reto. Tem muita gente que vai odiar ouvir isso, mas os animais estão experimentando esse corpo do reino animal, conhecendo o instinto. Quem dá comida, água, carinho, atenção, tira ele do risco, né? Não bate, não agride, ele fica junto. Se a pessoa bater, por exemplo, num gato, agredir, ele não volta mais para ela. Se não der mais alimento, ele vai buscar outro que dá. Então, é instinto o reino animal, tá? E por fim, nós entramos no reino humano e adquirimos também o cérebro intelectual. Então, passamos a viver na terceira dimensão, as 3 fases de percepção. A percepção, aliás, né? A sensação e o intelecto. Nós nos tornamos seres tricerebrados. Mente, coração e sexo. Só entendemos a luz pelo contraste da escuridão. Então, nós nunca iríamos tomar consciência de nós mesmos se nós não entrássemos nessa densidade e não passássemos por todas essas percepções. Esse é o objetivo de estarmos encarnados aqui. Durante esse período, são 3.000 voltas que gira a roda de Sansara, sendo 108 encarnações ou existências no reino humano, quando temos, portanto, 108 chances de sair desse círculo mecânico e retornar ao absoluto com a carga de conhecimento adquirido, sem se identificar com esse aprendizado. Então, o que significa isso? Nós vivemos várias e várias existências em milhares de encarnações, né? Milhares de vidas aqui. O que acontece? A gente sai com consciência de nós mesmos, mas sem julgamento, sem apego, sem nada disso. Simplesmente a gente está aqui para o autoconhecimento, mas a gente se embolou todo no ego e virou esse rolo todo que ninguém consegue mais sair. Então, a evolução não libera ninguém dessa roda de Sansara. Seres evoluídos, como se diz, são melhores, mas não libera dessa roda de Sansara, de retorno aqui. Ela tem um limite, a evolução, e a sua contraparte é a involução. Então, tudo que evolui tende a involuir. Então, não é por aí a libertação, não é simplesmente evoluir. Quando uma chispa divina alcança sua última encarnação, sem lograr êxito no retorno ao absoluto, a fonte criadora, né, o religar, quando se identifica com o mundo e ilusões materiais, entra em involução e vai ser limpa pela natureza. Esses ciclos involutivos são os que chamamos de infernos, Avite, Tártaro. Eles dizem que vai para o planeta Chupão, né? Ser limpo. Então, quando a alma não atinge o objetivo que foi prescrito para ela, ela tem que passar por uma limpeza, ela tem que refazer a lição, vamos dizer assim. Não necessariamente voltar para o reino mineral e animal. No reino humano mesmo, esses outros reinos já foram bem feitos, tá? Então, tem muita coisinha limitante também dentro das religiões, que a gente precisa rever. Vou passar aqui a teoria no geral, mas a gente sempre usando nossa consciência para compreensão. Assim, a essência vai se libertando das prisões que criou e não almejou se liberar voluntariamente. Então, se ela não quis, ela ficou ali inconsciente, criou suas prisões aqui, né? Apego, raiva, vingança, eu quero voltar para isso, para aquilo. Então, ela não atingiu o objetivo proposto para o projeto Terra. Então, ela vai ter que refazer a lição. Podemos romper esse ciclo mecânico quando revolucionamos a consciência. A saída do Sansara é possível com a prática dos
3 fatores da revolução da consciência. O que é isso? O primeiro fator para revolucionar a consciência e sair desse círculo mecânico, dessa prisão do samsara, é a morte. Mas não é a morte do corpo físico, é a morte psicológica. É o trabalho sobre si mesmo, a reforma íntima, com esforços voluntários, com a sua autoobservação. Você vê o que não é legal, o que é crença limitante, o que é apego, o que é trauma, e você vai se limpando disso voluntariamente. Então, isso vai fazendo desprender fracções da sua essência que estão aprisionadas pelos círculos dantescos, inferiores, pelo ego. Isso é o ego, tá? São crenças limitantes, são culpas, apegos, autoconsideração, excesso de orgulho. Tudo isso a gente precisa se limpar. Essa é a morte, é o primeiro fator, morrer. Morrer em si mesmo. Morrer naquilo que é ilusório e que não é nosso real ser. O segundo fator é o nascer. Nascer é não desperdiçar nossas energias em vícios, descontroles emocionais, preocupações excessivas, ataques de raiva, competições, entre muitos outros. E sim enaltecer as virtudes da alma, fazer uma transmutação, uma ressignificação daquilo que a gente tinha de limitante, de inconsciente, transformar em consciente, né? Ao invés de inveja, ser feliz pela conquista do outro e assim por diante, atingir um equilíbrio. Esse é o segundo fator, o nascer. Então nasce uma nova pessoa aqui mesmo, encarnado em vida. A morte é aqui e a vida é aqui. A verdadeira morte é a verdadeira vida, né? A gente faz aqui de forma consciente e voluntariamente. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. É servir ao próximo com desprendimento, sem esperar retorno ou reconhecimento. Ajudar a humanidade a também se libertar dessa roda. Olha, você não precisa ficar aqui, você está sonhando, você está no sonho da sua consciência. Vamos despertar, vamos sair, nós somos deuses, somos mestres, somos empoderados, ajudarmos uns aos outros, né? Sermos mais cooperativos, ter um amor incondicional e transmitir esse conhecimento para todos sem distinção, para quem se interesse, quem busca, né? Quem anseia. Então, dando prosseguimento, já entendemos o que é evolução, involução e o que é a revolução da consciência, né? Como que a gente vai se desprender da roda? Usando os 3 fatores da revolução da consciência. A morte mística, nascer nas virtudes, num novo ser, né? Ancorar seus corpos solares, tem muitos detalhes aí dentro. E o sacrifício pela humanidade. Então vem a dúvida, mas o que é reencarnação, retorno, recorrência? Vamos lá. Reencarnação. Ao contrário do uso popular dessa palavra, reencarnar não é um processo automático, mas sim voltar a encarnar como um propósito a um corpo físico. Então, só reencarna quem vem com um propósito. Ele vem no corpo físico, né, um ser de alta frequência, das altas dimensões, um avatar. Ele vem aqui para ajudar a humanidade. Somente reencarnam mestres de consciência desperta. Ele vem sabendo qual a missão dele, né? Embora chegue aqui, pode às vezes dar uma esquecidinha, mas já vai vir todo aquele amparo e ajudar ele voltar. Então, Jesus, Buda, Krishna, Hermes Trismegistus, entre outros que escolhem onde nascem e vêm com uma missão de cumprir um propósito. Geralmente escolhem lugares bem difíceis mesmo para ajudar a humanidade a evoluir, a ascensionar, a transcender o ego, a sair da inconsciência. É para isso que eles vêm, com esse propósito. Isso é reencarnação.
Agora, o retorno. Nós retornamos a um corpo físico sempre de maneira mecânica, sem escolha, inconscientes, devido ao ego. Então, nós somos submetidos à lei do karma e do dharma, dentro ainda da dualidade. Tudo se repete da mesma forma em todas as nossas existências até a gente aprender. Olha que terrível a inconsciência. Os mesmos amores, os mesmos dramas, as mesmas escolhas. As repetições, mais as consequências forjadas pelos nossos atos. Então, esse é o retorno. Desencarnou, encarnou. Desencarnou, encarnou. Isso é retornar. Isso é prisão de samsara, né? E a recorrência é a incessante repetição diária de nossos atos, dos nossos hábitos, dos pensamentos, dos sentimentos, que são movidos pelos egos que alimentamos por estarmos inconscientes por vidas e vidas, sem anelar uma mudança interior. Então, enquanto a gente não morre, primeiro fator, eu não tomo consciência que eu tô agindo como um zumbi, eu fico lá, olha que medo, né, de passar embaixo da escada, porque minha mãe falou que dá azar, tá lá acreditando nisso a vida inteira, nunca parou para refletir, não tem fundamento. E muitas outras coisas, apegos, raiva, inveja, competição. Quando a gente vai tomando consciência disso, a gente cessa a recorrência. Consequentemente, a gente vai se libertando dessa roda de retornos e recorrências, que é a prisão de samsara. Por isso, podemos dizer que nós somos zumbis aqui. Ninguém está realmente acordado e desperto. Não estamos conscientes, né? Nós somos seres adormecidos e robotizados. Somos programados, que não temos capacidade de escolha enquanto não despertamos a consciência. Então, os exemplos de recorrência são família, amizades, inimigos, casamento, trabalho, habilidades e vocações, vícios e defeitos. Tudo isso vem recorrente, repetindo todas as vezes, enquanto a gente não desperta a consciência. A gente não tem escolha, a gente acha que está escolhendo marido, está escolhendo forma de viver, o trabalho que vai ter, mas não. A gente está fazendo tudo inconsciente, instintivamente, achando que é intuição. Isso é muito importante compreender. A gente age por instinto, por recorrência. A gente não age por intuição. Fala, tive uma intuição que aquele ali é o homem da minha vida. Não, você não tem a intuição desperta. Nunca se auto-observou, nunca morreu, você está agindo por instinto. É uma recorrência da vida. É muito importante entender isso. O retorno e a recorrência são leis mecânicas que regem toda a natureza e todo o universo. Nosso objetivo de vida é transcender as recorrências para que não haja mais retornos. Isso significa que devemos despertar a consciência para poder acessar as dimensões superiores de consciência. Libertação da roda de samsara. Você não vai poder chegar lá quando desencarnar e falar, eu não vou seguir nesse túnel, eu quero sair fora. Não, porque você vai estar inconsciente. Você vai chegar lá e você inconscientemente falar, eu quero minha mãe, eu quero meu filho, eu quero meu cachorro. E vai voltar. Então a prisão é a autoprisão, somos nós mesmos que nos autoaprisionamos aqui. A gente veio para conhecer e se enroscou totalmente, né? Então quem deseja, almeja sair disso, tem que fazer o seu próprio trabalho voluntário sobre si mesmo, a sua reforma íntima. Então, como proceder? Com o trabalho sobre si mesmo, percebe-se a recorrência diária. Então, se você começa a se auto-observar, você vai ver que é isso mesmo que eu estou falando aqui. A auto-observação íntima, a chave sol, são chaves maravilhosas para o despertar da consciência. Observar constantemente nossos pensamentos, sentimentos, ações, ó o tricerebrado, né? Mente, coração e sexo. Tudo que está aqui no quaternário inferior.
Não agir por impulso, não confundir instinto com intuição, observar, estudar, compreender o ego, negá-lo num primeiro momento, né? Não deixar agir com o ego e entregar a morte para a sua divindade interior, para que nasça o seu real ser, para que ele se desprenda, para que ele se liberte de dentro daquele ego. Todo o ego é movido por uma consciênciazinha que está presinha lá dentro. Então, você despertando a consciência, aquela luz, ela incinera aquele ego, né? Ele vai ser ressignificado, eliminado, transformado, transmutado, seja qualquer palavra que você use. Então, morto o ator, a cena acaba. Como a gente falou nas primeiras aulas lá, quem eu realmente sou? Eu não sou esse personagem aqui, Tatiana. Eu sou meu real ser. Esse aqui é um ator que não deve se identificar com a peça. Então, precisamos tomar consciência de que não agimos por nós mesmos, mas sempre movidos por um ego. É isso que nos faz mecânicos e bestiais, influenciados pelas diversas circunstâncias da vida. Aqui está um pouco sobre as leis de evolução e involução. Então, mais ou menos, o primeiro passo, assim, tentei resumir ao máximo, foi isso, tá? Também ainda temos que falar sobre o raio da morte, leis do karma e dharma, que vão complementar toda essa explicação. Então, se liga que aí vem mais. Então, como é que funciona essa coisa de karma, dharma, raio da morte? Se a próxima vez que você perder o corpo físico, Anubis, o juiz do karma, colocar seu coração na balança e dentro dos parâmetros dele ser satisfatório, lá vai você entrar no portal de Jerusalém. Para aqueles que dominaram a mente, que estão despertos, entram nesse portal de Jerusalém, a terra dos escolhidos. Vamos explicar tudo isso, não tem nada a ver com religião. Caso não seja aprovado por Anubis, vai retornar e nascer de novo, preso na Sansara. Isto se a roda de Sansara não estiver completado suas 3.000 voltas. E se não houver mais chances de existências, temos as seguintes alternativas. Involução, para aqueles 100% grotescos que não evoluíram nada. Nascer em um novo planeta com chances de aprendizado. Isso depende do nível de consciência desperta de cada um. Então, cada um vai para um certo planeta conforme sua frequência, né? Tudo isso se trata de física quântica. Frequências vibracionais sempre. Mas caso você seja aprovado e opte por ajudar a humanidade, mesmo merecendo sair da roda de Sansara, você pode voltar e ficar ajudando. E ainda corre o risco de cair no adormecimento novamente. Porque quando a gente está encarnado aqui, fractal de consciência não consegue atingir um nível tão superior quanto desencarnado. Então, né, quem resolve reencarnar, mestres despertos, pode ainda cair no adormecimento de consciência para depois ter que fazer todo o processo para despertar novamente. É super complicado. Quem vai para a terra dos escolhidos, Jerusalém? O povo de Israel. Mas o que significa o povo de Israel? Isis representa a mãe divina, polaridade feminina negativa. Ra, pai, masculino, polaridade positiva. El é o Elohim, é a unificação do negativo, do positivo, do pai, da mãe, do masculino, do feminino, é o filho. É isso que significa o povo de Israel, tá? Não é um povo que mora lá em Israel, não. Então, o povo de Israel são aquelas pessoas que encarnaram a Trindade, pai, filho e mãe. Não tem nada de Espírito Santo aí no meio, isso é coisa da Igreja Católica.
Senão não existe criação. Tem que ter um masculino e um feminino para nascer um terceiro, tá? Pai, mãe e filho. Então, encarnaram a Divina Trindade aqui e agora encarnados. O que significa isso? A unificação das nossas polaridades internas. Saímos da dualidade o máximo, atingimos um equilíbrio, nosso lado racional e emocional, nosso lado positivo e negativo, nossa luz, nossa sombra, é isso que significa. Como? Eliminando os defeitos psicológicos, como a gente já falou. Eliminando os egos aqui e agora, em carne e osso. Nós encarnamos a Divina Trindade aqui mesmo. Isso que significa ancorar nosso corpo de luz. Consciência crística. Tem vários nomes, eu vou lembrando, eu vou falando que clareia mais. Essas pessoas passam a morar na Terra dos Escolhidos, que é uma condição especial. É sobre-humana, é estar no mundo, mas não ser do mundo. É viver aqui e agora em estado de consciência desperta, elevado, sem se identificar com os eventos externos. Então, o despertar da consciência, a ascensão, viver em dimensões superiores, é aqui e agora. É questão de consciência e não de um lugar físico ou espiritual. É aqui e agora que atingimos essa consciência com a unificação das nossas polaridades internas. E assim, e só assim, que nós nos libertamos na roda de Sansara. Nós paramos de querer voltar porque a gente não se identifica mais com as coisas do mundo. A gente tá aqui, mas se não tiver, tá bom, né? Não se apega muito com ninguém, tem um amor incondicional e por aí vai. Também não tem raiva de ninguém. Então nós dizemos que é uma condição sobre-humana porque essas pessoas não se encerram e não se dedicam apenas às coisas do dia a dia, comuns e correntes do mundo, como trabalhar, passear, se alimentar, reproduzir. Fazem tudo isso, mas elas não se encerram e não se dedicam só a isso. Essas pessoas vivem a vida cotidiana em favor do seu íntimo, do seu real ser. Tudo o que fazem é ouvindo e seguindo somente a voz do seu mestre interior, livre de desejos, de apegos, de identificações egóicas. Ou seja, elas aplicam no dia a dia os 3 fatores da revolução da consciência. E assim, quando a pessoa morrer fisicamente, desencarnar, a essência já é encaminhada para esse portal de Jerusalém, o centro da Terra. O ponto de arremesso é Agartha. Essa já é uma outra história. Toda a superfície da Terra é balanceada pela Lua. É o primeiro círculo dantesco, né? Então, todos os humanos adormecidos são lunares. Quer dizer que eles têm ego. Então, vocês podem perceber que tudo é regido pela Lua. As marés, as gestações, tudo é regido pela Lua. Então, isso é uma forma mecânica para cultivar a vida aqui no planeta. Mas quem quer revolucionar a consciência, sair da roda de Sansara, se emancipar, tem que sair da mecanicidade da Lua, de depender de que diz os astros. Você tem que se tornar um ser solar. O que precisamos é nos tornar seres solares, livres das influências lunares e das ilusões do mundo de Maia. Na Terra, os corpos lunares nos servem para manter a mecânica da natureza, né? Nascer, crescer, morrer, e assim volta e volta. Isso é uma mecânica lunar. Mas se queremos a nossa autorrealização íntima do nosso ser, despertar a consciência, ascensionar, nos libertar, é preciso ter os corpos adequados para sair e ascender. Ascensão. São corpos solares, mediante sair dessa dualidade. O que é isso? Unificar as polaridades internas. Repetindo para entrar na mente. Então,
Vamos lá, para a próxima.